não é muito fácil não, Tom. A gente aqui no Ceará vive uma situação muito mais favorável. Tanto Ceará como Fortaleza como Ferroviário tiveram condições plenas de se manter nesse período de paralisação. O Atlético Cearense, Floresta, o próprio Caucaia conseguiram, na medida do possível, se manter, mas lá no Rio Grande do Norte a situação é muito mais precária, mas os times vão tentando se manter, por isso que lá eles querem, assim como aqui no estado do Ceará, voltar ao futebol o mais rápido possível para tentar apurar o dinheiro. Embora lá a presença de público, tirando os dois da capital, não seja tão grande, por exemplo, o Potiguar já teve jogo esse ano com 200, 300 pessoas, que é um número muito inferior e a renda, claro, que cai bastante. Mas mesmo assim, para tentar pelo menos finalizar o campeonato. Acho que todo mundo sabe que a final será ABC e América, mas os times querem cumprir seus compromissos e, obviamente, as receitas diminuíram bastante. Os patrocínios que já eram escassos e já eram com valores não tão altos, assim, pelo menos por os padrões em comparação ao estado do Ceará, lá os patrocínios, alguns acabaram saindo da maioria das equipes. Então, eles querem retomar o futebol para poder voltar a arrecadar, embora não tenha torcida quando voltar. Mas a situação lá está bem complicada e um pouco mais atrás em relação ao estado do Ceará. O América teve que sair do estado para treinar, enquanto o ABC permaneceu lá em Natal. Ok, tá certo, Júnior Ribeiro. E nós estamos também na TV Aracati, né? A galera aí já pode acompanhar também o link aí da TV Aracati e acompanhar esse nosso bate-papo. Abraçar meu amigo, o grande Edgley, lá na cidade de Russas, grande volante que foi do Ceará. Valeu, Edgley. Aquele abraço para você. O Marcelo também está com a gente. Juninho, agora um detalhe para você, né? Ceará, Fortaleza e Ferroviário, eles assinaram uma nota, né? E pedindo o retorno do Campeonato Cearense com urgência. E aí eu queria saber sua opinião com relação à volta do estadual, né? Mesmo com esse clima de pandemia e tal, o governador ainda não abriu mão para a volta do futebol. Mas, por outro lado, Juninho, eu vi agora, né, há poucos minutos, por exemplo, abriu para você fazer suas caminhadas ao ar livre e de maneira individual. Só que toma conta, é tanta gente querendo fazer, né, que eu vi, será que é mais seguro no estádio, sem público, ou você fazer sua caminhada? Quer dizer, são medidas aí que a gente fica a pensar, mas eu quero saber a tua opinião. E aí, seria ideal a volta do futebol agora, como Ceará e Fortaleza desejam, e Ferroviário? A especulação é que só vai começar no dia 20, mas o governador está analisando aí junto com o Flávio Ataliba, ele que é o coordenador dessa retomada das atividades depois dessa paralisação. Ele disse que vai avaliar essa semana se os casos na capital diminuírem. É possível que o futebol retorne antes do dia 20, talvez até no próximo final de semana, no outro. Mas a minha opinião é a seguinte, então, eu acho que é muito contraditória você abrir para caminhadas e para outras atividades. Por exemplo, a praia ontem, lá em Fortaleza, principalmente a Beira-Mar, estava abarrotada, estava lotada, com uma presença de público muito maior do que um domingo normal. Então, eu vejo isso como contraditório. Eu acho que não deveria ter liberado para caminhada, nem para atividade ao ar livre. Eu acho que não é o momento. A pandemia ainda é muito grave. O nosso estado foi um dos estados mais acometidos com a doença. Então, não vejo momento para abrir qualquer coisa. Acho que o futebol, se fosse, na minha opinião, para começar, tudo só a partir de agosto. Mas é claro que há a pressão dos clubes, a pressão de federação. Os clubes estão desde março tendo apenas prejuízo, não tem arrecadação nenhuma. Sei que quando voltar não terá a torcida, mas pelo menos a patrocinadores, a outras arrecadações e ativações de marketing, os clubes vão conseguir fazer isso. Mas, na minha opinião, não é o momento de voltar ao futebol. Mas já que os clubes querem, e pegando apenas essa situação, acho que é viável voltar. Como eu falei com o Leandro Lima e com o Carlos Davi algumas lives atrás, o futebol, para ele acontecer durante a pandemia, ele tem que virar uma bolha, ou seja, ele tem que se isolar completamente da sociedade e viver quase que uma realidade alternativa. Foi o que fizeram isso na Alemanha, fizeram isso em Portugal, estão fazendo isso agora na Inglaterra e também na Espanha. Ou seja, os clubes de futebol montaram um esquema milionário, podemos assim dizer, para que seus jogadores, seus funcionários, comissão técnica, diretoria, todo mundo se isolasse de uma maneira em que o vírus ou os problemas externos acabassem não entrando dentro do clube. E com isso o futebol lá está acontecendo dessa forma, uma bolha fora da sociedade. Aqui no futebol brasileiro, principalmente no cearense, isso teria que acontecer. E pelo menos nesse momento, os principais clubes, Ceará, Fortaleza e Ferroviária, estão conseguindo minimamente fazer isso. Ceará e Fortaleza voltaram há mais de um mês atrás, o Ferroviário voltou há 2 semanas atrás. E os testes, no início, obviamente, iam dar positivo, mas agora
a grande parte está dando negativo e acho que é viável voltar. Mas mesmo assim, o clima não é favorável a um retorno de futebol, até porque a pandemia ainda não diminuiu, segue naquele mesmo ritmo de mais de 1.000 mortes por dia, que é uma situação absolutamente lamentável. Mas já que os clubes estão comprovando que os seus jogadores estão testando negativo, suas comissões técnicas, suas diretorias, seus funcionários, seus colaboradores estão testando negativo, que faça o campeonato acontecer da melhor forma possível, com a melhor segurança possível também, porque o Castelão ele não é aberto sozinho, só com os jogadores. Pessoas trabalham no Castelão, essas pessoas também têm que fazer o teste, e se der positivo, tem que acabar sendo retirada horas antes do jogo. Então tem que ser todo um esquema muito bem feito. Na Europa funciona porque lá os times têm dinheiro e conseguem bancar isso junto com o seu campeonato. Aqui no futebol local não é assim, os clubes mesmo em situação financeira, ok, regular, mas mesmo assim gera um custo muito grande, porque cada teste na área privada, ela custa um valor muito alto. Então acho que é o momento de voltar? Ainda não, mas já que os clubes querem voltar, estão provando que os testes estão dando negativo e que todo o protocolo está sendo bem feito, então que volte daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, até porque a CBF já disse que o Brasileirão começa dia 8 e 9 de agosto. Então, que os clubes cearenses já estejam no ritmo, até porque acho que desses clubes, só os clubes do Rio de Janeiro vão estar 100%, que já está jogando há muito tempo, mas clubes paulistas, clubes do Rio Grande do Sul e outras equipes não estão no ritmo. Os times de São Paulo estão só treinando, nem o campeonato ainda tem previsão de começar. Então, na minha opinião, já que querem começar o Campeonato Cearense, que comecem, mas que provem a cada jogo que o protocolo está sendo levado ali à risca. E já que os 3 grandes clubes querem, é claro que a federação também quer, os clubes pequenos também querem, e aí o governador vai decidir ou não. Tenho quase certeza que será antes do dia 20, talvez nesse final de semana, no próximo, já esteja recomeçando o Campeonato Cearense. E outra, então, é uma reta final ali. Tem só mais um jogo da segunda fase de grupos e depois tem o mata-mata. Tomara que o mata-mata seja todo em jogo único. Uma semifinal para cada um e depois ao final em jogo único, porque quanto menos jogos tiver, menor a chance de contaminação, pelo menos do campeonato estadual. É isso aí, gostei, Juninho. Você fez um amplo resumo de tudo, né, com relação ao nosso futebol. Bom, abraçar o meu amigo Magnus F, grande Efrinho, rapaz. A Alane acompanhando a gente também. Caio Wesley, lembra desse garotinho? Caio Wesley, né? Joga muita bola, né? Grande jogador, passa aqui pela base do Aracati. José Hamilton lá em São Paulo, valeu Hamilton, aquele abraço. O Jefferson Lima, João Mauro, Edna Santana, beijo Edna, essa rapaziada acompanhando a gente também através da página do Facebook, né? Valeu Caio, aquele abraço, tá ligadinho com a gente, hein? Joga muito esse menino, tem um futuro brilhante, desde pequenininho que sabe realmente bater na bola. Ô Jefferson, excelente programa, abraço, Tom e Juninho, valeu, grande fofinho, ato de basquete, né? Gente da melhor qualidade. Ô Juninho, e como você estava falando aí da tranquilidade, né, que, por exemplo, os clubes acham que tem, Ceará e Fortaleza já realizou mais de 70 testes e parece que tudo tranquilo até agora, né? Sim, então na última sexta-feira foram 71 testes, ou seja, além de jogadores, funcionários, comissão técnica e dirigentes que estão ali no dia a dia foram testados. Ou seja, o custo é muito alto, então cada testagem são mais de 70. Na sexta-feira foram 71, então você imagina desde o começo do mês o tanto de testes. Sempre quando forem fazer testes, são 70, 80 testes, isso é um custo muito alto. Mas não jogador deu positivo à Covid-19, apenas um funcionário testou positivo e ele já foi isolado pelo departamento médico do Fortaleza para realizar ali a sua quarentena, o seu isolamento, mas nenhum jogador testou positivo. E o Fortaleza segue treinando lá em Maracanaú, realizando ali suas atividades. No começo era ali com grupos separados, né, 3, 4, 5 grupos, para os jogadores não terem contato com muitos companheiros, e depois dividiram em só 2 grupos. E quem sabe daqui para a próxima semana os trabalhos mais normais, aqueles táticos, aqueles técnicos que a gente está acostumado a ver no treinamento de futebol, já volte a acontecer normalmente. Mas todo um processo foi feito no Fortaleza, assim como no Ceará, assim como vem acontecendo no Ferroviário. Até mesmo o treinamento ele não é como era antigamente. Hoje em dia existe todo um protocolo para os jogadores não terem tanto contato assim, e isso gera até uma certa diminuição ali no ritmo do treino, por conta da falta de contato, tanto da questão tática como da questão mesmo física entre os jogadores. Então, Fortaleza realizou 71 testes, apenas um funcionário testou positivo e nenhum dos jogadores.
Ok, Sueli Oliveira, abraço para você, grande Sueli, participando também da nossa aqui live, né, falando de futebol, a gente voltando aos poucos também, assim como a vida está retornando aos poucos, a gente está retornando também falando de futebol, né. Ô Juninho, agora Copa do Nordeste, rapaz, são tantas as competições, né, que a gente fica, será que vai ter calendário, vai ter datas para tudo isso, vai ser jogos atrás de jogos, enfim. Salvador, porque eles estão querendo fazer a Copa do Nordeste no único local, né. E aí, claro, Ceará, a pandemia não estava bem controlada, Pernambuco também. Fala-se que Salvador é a favorita para sediar a Copa do Nordeste, vamos dizer assim, de maneira única. As equipes iriam para lá. E aí, qual a tua opinião, Juninho? Seria uma boa, uma única sede, tipo Copa do Mundo? Acho que é o ideal, então. Acho que todas as competições em mata-mata talvez façam isso. A Champions, por exemplo, vai acontecer em Portugal, tudo em Lisboa. A Liga Europa vai acontecer toda na Alemanha. E a Copa do Nordeste decidiu fazer isso também. Eram 3 cidades, Recife, Fortaleza e Salvador. E aquela que ficou como a grande favorita é a capital baiana. Não está confirmado ainda, mas é quase 100% de certeza que Salvador fique como a cidade que vai receber a Copa do Nordeste em sua fase final. Ainda resta, se não me engano, 1 ou 2 rodadas da fase de grupos e depois apenas mata-mata. Então, talvez já no primeiro jogo, muitas equipes já venham embora por conta da fase de grupos. E depois no mata-mata, cada partida, as equipes serão eliminadas. O que Salvador tinha em relação à vantagem, a Fortaleza, por exemplo, era a questão dos estádios. Lá em Salvador, na região metropolitana, tem 4 estádios disponíveis, enquanto que em Fortaleza só o Castelão poderia ser utilizado. Então geraria um certo um distanciamento, botar um jogo no Castelão e outro no Elzir Cabral, um jogo no Castelão e outro no CT do Floresta. Então lá em Salvador, na região metropolitana, existem outros estádios. Tem a Fonte Nova, estádio principal, tem Pituaçu, tem o Barradão e tem o Joia da Princesa em Feira de Santana. São todos estádios de grande porte que podem receber não só o jogo, como também toda a questão do protocolo de saúde. Então Salvador larga na frente. Em relação também a Pernambuco, não há data ainda para retorno do futebol, então ficou inviável, assim como Fortaleza, que ainda não tem essa definição de quando os jogos serão retornados. Então Salvador vai ser a sede da Copa do Nordeste, é bem possível, e os jogos estão previstos para acontecer ali, pelo menos o início dessa Copa do Nordeste, entre 18 e 19 de julho. Aí fica aquela situação. A Copa do Nordeste, de 18 e 19 de julho, vai começar em Salvador. E se o Campeonato Cearense começar também, pelo menos nesse período, vai gerar um conflito de datas e de locais também, porque o Campeonato Cearense é disputado em Fortaleza e o Campeonato da Copa do Nordeste é disputado em Salvador. Talvez seja até por isso que Ceará e Fortaleza estavam pressionando tanto para começar o mais rápido possível o campeonato estadual. Porque começando o mais rápido possível, você terminaria mais rápido e já partiria para a Copa do Nordeste, que é muito importante. Então, toda essa pressa de Ceará e Fortaleza para começar o estadual também tem essa visão em cima da Copa do Nordeste, que vai acontecer no final desse mês em Salvador, e o Campeonato Brasileiro, que já começa em sequência, já dia 8 e 9 de agosto. Então, por isso, também deve ser um dos motivos que Ceará e Fortaleza estavam com tanta pressa para o retorno do campeonato estadual. Ok, abraçar minha amiga Fátima Matos Santos, acompanhando a gente também. Ô Juninho, sim, deixa eu trazer aqui, rapaz, meu amigo Edgley lá em Russas. Fico feliz por ver você, amigo Tom Bahia de volta e o Juninho. Abraço fraterno aos dois. Edgley, Deus proteja. Valeu, amém, garoto. Muito obrigado lá em Russas, o Edgley. João Mauro diz, aos poucos tudo está voltando ao normal. Deus é mais, está no comando, verdade. Bora nação, ele é ferroviário, hein, Juninho? O João Mauro, ferroviário, garoto. Valeu, João Paulo. Ô, meu querido Juninho, com relação, lembrando que nós estamos também aqui na página do Facebook, você pode mandar também até perguntas, né? Se desejar, sim, para o nosso grande Juninho, que está comentando aí futebol aqui no nosso bate-papo nessa live. Juninho, e o Campeonato Carioca, hein, cara? O Flamengo está aí, venceu ontem, o Volta Redonda 2-0, Fluminense e Botafogo empataram, e agora Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu quarta-feira, mas ainda o mando de campo é do Fluminense. Mas aquela polêmica toda de televisão, o Flamengo também na sua Flá TV, mas ontem abriu, acompanhei o jogo pela Flá TV, enfim. E aí, Juninho, esse Campeonato Carioca, garotinho, que já foi assim um glamour, para mim não é mais, né? O Paulo Autuori disse que agora é o Carioquinha. Então o Campeonato Carioca ele não tem credibilidade, ele não tem atratividade para o torcedor e ele se destaca nas manchetes mais pelos problemas extracampo e os egos inflados dos dirigentes do que prioritariamente pelo futebol.
Eu assim, uma confusão tão grande de Flamengo, de Vasco de um lado, Fluminense e Botafogo do outro, com um campeonato tão péssimo. Os jogos são horríveis, terríveis. O jogo do Fluminense com o Botafogo, um jogo ali muito fraco. Olha que tem até jogadores interessantes. Tem o Honda, na equipe do Botafogo, que já foi camisa 10 da seleção do Japão. Tem o Fred, que inevitavelmente é um grande atacante, mesmo já no fim de sua carreira, mas mesmo assim o jogo é tecnicamente muito fraco. E outras partidas também. O Flamengo ele nada de braçadas porque tem individualmente um elenco muito bom. E os demais times, Boa Vista, Bom Sucesso, América, Madureira, são equipes ali que estão só para cumprir tabela, porque realmente não tem como bater de frente nem com o Vasco, Botafogo e a equipe do Fluminense, quem dirá contra a equipe do Flamengo. Então é muita confusão para um produto muito pequeno. E sobre a final, se Fluminense e Flamengo com o mando do Fluminense, aquela questão, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o Flamengo fez aquela confusão toda, foi até lá Brasília, conseguiu a MP que libera os direitos de arena, não só para os dois times, mas apenas para o mandante, fez uma confusão toda, não quis assinar com a Globo, para agora, na final da Taça Rio, o mando ser do Fluminense e a Globo vai poder utilizar do artifício de transmitir a final, porque ela tem contrato com o Fluminense. Então, se a MP permite que o mandante transmita o jogo na emissora a qual tem contrato, o Fluminense tem contrato com a Globo. Então, o Flamengo fez todo um fuzuê, toda uma confusão para, no final das contas, a final da Taça Rio poderá ser transmitida pela Rede Globo, embora a Globo não tenha mais contrato com o Campeonato Carioca. A Globo rescindiu o contrato. A partir do ano que vem, os clubes não verão a cor do dinheiro da Globo, especialmente no Campeonato Carioca. Mas a própria FERJ entrou com a liminar para a Globo mostrar o restante do campeonato. Então caiu no colo da Globo a final entre Fluminense e Flamengo da Taça Rio. Ela vai ter a opção de mostrar ou não, provavelmente vai mostrar na quarta-feira a decisão contra o Flamengo. Agora vem um outro problema também que muita gente reclamou com relação à transmissão própria do Flamengo. Essa MP, ela libera essa oportunidade do clube que não tem um contrato firmado com emissora de TV aberta, ela possa transmitir no seu próprio veículo, no caso a internet, no caso do Flamengo, a Flá TV, como outros times também têm suas emissoras próprias no YouTube e em outras situações. Só que o Flamengo vislumbrou um valor financeiro muito alto, o que isso não aconteceu. Especulou-se que o Flamengo tinha apurado 2 milhões de reais na primeira partida contra o Boa Vista, mas essa informação não procede. O próprio Landim disse em entrevista a um dos influenciadores do Flamengo, porque o Flamengo agora não dá mais entrevista a canal de TV, não é mais Sport TV, nem Globo, nem ESPN, nem Fox Sports. O Flamengo dá entrevista a influenciadores, ou seja, são torcedores famosos que entrevistam os dirigentes do Flamengo. E a gente sabe que é totalmente chapa branca. O presidente vai dar uma entrevista ao influenciador do Flamengo, ele mesmo diz quais são as perguntas, para ele mesmo dar as respostas, e não tem aquele confronto de ideias, e nem tem aquelas perguntas mais cabeludas, capciosas. Então fica muito fácil para a galera do Flamengo responder qualquer coisa. Então, o presidente do Flamengo, a sua diretoria, imaginaram que iam faturar uma boa grana no primeiro jogo no YouTube, contra o Boa Vista. O que não foi. O Flamengo apurou só 315 por doações, apurou no total bruto 800 mil reais, tirando os custos da transmissão, porque a transmissão daquela custa muito caro. Você tem que contratar cinegrafista, embora os narradores e comentaristas não sejam funcionários do Flamengo, né? Ou seja, os caras não vão falar mal do Flamengo durante a transmissão, mesmo você tem que pagar tudo, os custos. Então, de 800 mil, o Flamengo ficou só com 500 mil daquele primeiro jogo contra o Boa Vista, que foi de graça no YouTube. Então, o pessoal lá dentro se dividiu. Alguns queriam manter esse critério, outros queriam que fosse pago. E resolveram levar para o site Maicujo, que custava R$10 a transmissão. Só que aí começaram os problemas, Tom. Problemas gigantescos, o pessoal entrava para pagar, não dava certo, outros entravam e diziam que estavam morando em outro país, outros tentaram reembolso, não conseguiram, então foi uma verdadeira confusão esse site, e já faltando ali meia hora para o jogo começar, o Landim mandou liberar, não só nesse site Maicujo, como também no Facebook e no YouTube da Flá TV. Isso gerou um problema muito grande. Então existe toda uma confusão, a diretoria do Flamengo foi amplamente criticada, não só por outras equipes, torcedores de outras equipes, mas também torcedores do próprio Flamengo, por conta dessa decisão de cobrar R$10, mas também por conta de ter sido um serviço muito mal feito. Você entrava, queria pagar os R$10 para assistir o jogo e não conseguia nem efetuar o pagamento. Então,
gerou uma crítica muito grande, a situação muito complicada, e o Flamengo acabou resolvendo abrir mão disso e liberou tudo. Então foi uma coisa muito mal conduzida pela diretoria do Flamengo, e ainda deu com os murros na água nesse primeiro momento, achou que iria faturar um valor muito alto, acabou não faturando, e ainda ficou com o filme queimado, com pelo menos metade, com parte da torcida flamenguista por conta disso. E a final provavelmente vai ser transmitida pela Globo, porque o mando é do Fluminense. Ok. Abraçar, olha, o Hamilton lá em São Paulo, viu, Juninho, tá dizendo aqui, rapaz, esse Juninho sabe tudo e um pouco mais. Claro, o Juninho é padrão de qualidade. Hamilton, aquele abraço. O Ayrton Costa, avante Tabajara. Saudade do povo da Tabajara, né, rapaz? Parabéns aí pelo programa show. Tá dizendo o Ayrton Costa. Valeu, Ayrton. Abraçar também o Rix CD, comigo, com a gente também acompanhando. O Júnior Maroquinha, meu amigo Diego Silva, grande Diegão, o cara do pagode. Saudade da galera do pagode também, que sempre ia ao vivo no nosso programa lá. Ô, Juninho, vamos agora no outro assunto aqui que a gente tem para comentar, a respeito, ainda, falando com relação ao mundo da bola. Cara, e esse assédio do Benfica pelo Jorge Jesus? Sabe? Eu vejo até o seguinte, sou torcedor do Flamengo, mas um dia Jorge Jesus, a mesma coisa que Rogério Ceni no Fortaleza. Um dia os dois caras vão ter que sair, vão ter que ir embora, né? Não adianta você se pegar a tudo isso, porque aí um dia os caras vão ter que sair. Mas aí o Benfica está insistindo no Jorge Jesus. O que você acha, Juninho? Ele fica ou vai para Portugal de volta? Olha, Tom, o Benfica tem muitas cartas na manga para tentar tirar o Jorge Jesus, até porque é um time que ele conhece, ele retornaria ao seu país de origem, ao seu país natal, principalmente num momento delicado como esse, como uma pandemia, e o Benfica tem muitos dirigentes que são amigos do Jorge Jesus, vai ter que ver o que é que o Flamengo tem de oferecer em troca ao Jorge Jesus. Ele já conseguiu ganhar um Brasileirão, já conseguiu ganhar uma Libertadores da América, uma Supercopa do Brasil em cima do Atlético Paranaense. E se ele permanecer no Flamengo, ele com certeza vai ganhar pelo menos um título esse ano ele ganha. Seja brasileiro, seja uma outra Libertadores, ou seja até uma Copa do Brasil, que o Carioca provavelmente vai ganhar. Mas no Benfica ele vai ter a chance de retornar a um grande clube de Portugal, vai tentar refazer um trabalho. O Porto esse ano deve ser o campeão português. O Benfica está no momento não tão bom na segunda colocação, já que disputa com seu rival o título. Então há sim uma chance do Jorge Jesus sair da equipe do Flamengo. Agora resta saber o que é que o Benfica vai dar em troca, qual vai ser o fator de sedução do Benfica para o técnico Jorge Jesus e o que é que o Flamengo vai ter que oferecer em contrapartida. Porque o contrato já está renovado, mas ambições futebolísticas. Será que o Jorge Jesus vai ser convencido a ficar mais um ano para buscar um segundo título de Libertadores, para chegar a um Mundial novamente, ou quem sabe buscar um novo Campeonato Brasileiro para aumentar ainda mais o seu currículo? Vai muito do pessoal do Jorge Jesus, é muito uma questão própria dele. Porque ele sabe que no Flamengo ele vai continuar conquistando títulos e ficando na parte de cima da tabela. E no Benfica ele vai ter um desafio no seu país de tentar transformar essa equipe novamente em campeã nacional. Então o contato existe essa especulação. Certamente o Benfica, agora quando terminar a temporada europeia nas próximas semanas, vai formalizar uma oferta, e aí o Flamengo tem dinheiro, o Benfica também tem. O Flamengo tem aspirações de títulos, enquanto que o Benfica também tem. Então, para o ano que vem, as duas equipes também querem investir bastante. Então, o Jorge Jesus tem duas equipes grandes, fortes, tentando ficar com ele. Ele vai decidir se prefere retornar a Portugal, ao seu país de origem, ou se ele prefere continuar nesse desafio que é o Flamengo e engordar cada vez mais o seu currículo com possíveis títulos que o Flamengo venha a ganhar. Ok, abraço. Olha, o João Mauro está dizendo também, muito bom, Juninho, nos comentários, valeu. Carlos Marcel, rapaz, olha o Carlos Marcel aí, de volta também, abraçando a gente. Juninho é o cara do comentário, valeu, garoto. Grande Marcel, aquele abraço para você, Carlos, também acompanhando nosso trabalho, pessoal, no Instagram e também no nosso Facebook aqui, na página da TV Aracati, na minha página também, transmitindo nosso programa, tá? O nosso bate-papo, né? Se eu quero falar programa, é um programa esportivo, a verdade é essa, no Instagram hoje é a moda, é a realidade, é essa. Juninho, a FIFA está estudando o uso de árbitros robôs para a marcação do impedimento na Copa do Catar. Rapaz, eu não sei por que não acabaram essa história. A parte que o futebol sem impedimento tinha mais gols, né? Claro que ia desempregar os assistentes. Não ia desempregar porque os assistentes também seriam
úteis com relação às faltas, enfim, a outros detalhes, né? Amélia, fala Melinha, beijo. Eu vejo a Melinha, assim, raramente. E é porque é minha vizinha. Ô Juninho, e essa de robôs, cara, para a Copa do Catar, invenção ou realidade? Então, se isso vem acontecer, vai desempregar muita gente, viu? Porque o que existe de profissionais, pelo menos na Europa, que trabalham só com arbitragem, é um número muito grande. Embora aqui no Brasil, ser árbitro de futebol não é uma profissão regulamentada, mas em vários países do mundo, principalmente na Europa, eles são profissionais, eles trabalham no futebol como árbitros. Eu acho que hoje em dia a vida do bandeirinha está facilitada por conta do VAR, mas eles ainda são peças fundamentais, porque o olho humano, a interpretação humana, ainda vale muito a pena ter no futebol, embora se ele errar, o VAR vai consertar. Se ele cometer um equívoco, tem um árbitro, tem um quarto árbitro, tem pessoas ali à frente do computador para corrigir o que ele venha a errar. Eu acho que é uma decisão até radical, como eu disse, vai desempregar muita gente, e se for ficar só nessa questão da robótica, vai ficar uma coisa muito mecanizada. Então, eu sou contra, eu prefiro que mantenha os profissionais com o auxílio da tecnologia e não radicalizar 100%, tirar os profissionais, que muitos vão ficar desempregados, e colocar apenas ali sensores, robôs para avaliar se é impedimento ou não. E sobre o impedimento em si, eu sou um grande entusiasta do impedimento, porque eu vejo como a pedra fundamental do esporte é o impedimento, porque foi a primeira regra a ser estabilizada. Antigamente, no século XIX, eram 3 homens, hoje em dia são apenas 2, né, no caso o goleiro e mais um defensor. Acho que se tirar o impedimento do futebol vai mudar o esporte completamente, vai passar a ser outro esporte. Então acho que o impedimento é a regra principal do futebol, não toque na mão. Eu defendo o impedimento como a principal regra do futebol, e em segundo lugar vem a questão de não poder usar as mãos. Mas eu acho uma medida descabida da FIFA. Eu prefiro que tenha árbitros humanos com o auxílio da tecnologia do que investir totalmente em robótica, que aí eu acho que tiraria um pouco do brilho, da graça, e deixaria muito mecanizado uma decisão que o ser humano ainda pode tomar, que é a questão do impedimento e das regras do futebol. Ok, esse é Júnior Ribeiro, né? O João Mauro está dizendo, será que o robô apitando partida de futebol dá certo? Claro que não. Se faltasse pilha do robô, hein? Aí queimou tudo, né? O Paulo sempre esteve com a gente também. Grande Rafa, aquele abraço para você. Com relação à Série C do Brasileirão. Dia 8, Série C do Brasileirão. Agora eu quero saber, Juninho, e aí, meu querido, que a Série C, uma enormidade de equipes, né? 20 equipes também, jogos, viagens, enfim, tudo. E o protocolo para essa Série C, hein, garoto? Então, existe uma preocupação muito grande com a Série A, mas os clubes ainda possuem um certo dinheiro para bancar esses problemas que virão as últimas, né? Vivem no limite. O que apuram é investido no clube, e esse ano ainda mais não tem renda, não tem torcida, então a venda da bilheteria não vai existir esse ano. Então muitos clubes estão passando por perrengues. Então minha preocupação com Série B, com Série C é enorme. E com a Série D nem se fala. Eu acho que esse ano talvez nem tenha Série D, porque os próprios clubes não vão ter condições de começar um campeonato. É tanto que em janeiro, fevereiro, muitas equipes da Série D já estavam querendo desistir antes mesmo de existir pandemia. Imagina agora com esses clubes aí com 3, 4 meses sem apurar nada. Sobre a Série C, as equipes querem começar também nessa mesma data, 8 e 9, 7, 8 e 9, a mesma data da Série A e da Série B. Agora as equipes vão ter que provar a CBF e as autoridades públicas de saúde que vale a pena seguir o protocolo, vale a pena continuar com o campeonato. Então eu vejo com muito medo, existe uma preocupação muito grande. Acredito que os clubes da Série C, por exemplo, alguns não têm o recurso que o Ferroviário tem, por exemplo, que clubes de Pernambuco têm, enfim, clubes do Rio Grande do Sul têm. Então existe uma preocupação muito grande em que, será que essas equipes vão ter condição de bancar
toda a infraestrutura e todo o processo de isolamento desses jogadores durante os meses, porque a Série C ela tem um calendário muito grande. São 18 partidas na primeira fase e depois o mata-mata, que são 2 jogos de ida, 2 jogos na quarta de final e de volta, 2 jogos na semifinal e de volta e 2 jogos na final também com jogo lá e jogo cá. Então, uma enormidade de partidas. Se para os clubes da Série A já é complicado ter um calendário de 38 jogos, quem dirá para o Brasileirão Série C também, que exige viagens. Um clube do Ceará sai para jogar no Pará. Um clube, por exemplo, do interior de São Paulo sai para jogar no Rio Grande do Sul. Tem que ir de avião e os aeroportos estão fechados por enquanto. Então, é uma situação muito delicada, mas os clubes querem. Eles estão querendo, têm uma vontade enorme do futebol retornar, mas eles vão ter que arcar com a consequência de qualquer problema que venha acontecer e terão que provar que os protocolos estão seguidos da melhor maneira possível, porque qualquer problema, por exemplo, isolados e atrasar o calendário dessas duas equipes, aí vai complicar cada vez mais a Série C. Eu tenho essa preocupação tanto com a Série B como com a Série C por conta dessa pandemia. Aí, Juninho, a gente entra aqui naquela seara o seguinte, a Série D, nem pensar, né? Porque a Série D já tem problemas até de estádios, tem equipes que jogam, parece o Intermunicipal da vida. Então, Série D, acho que essa está comprometida, né? Tá, então, eu acho que se eu fosse um dos membros da CBF e pudesse opinar quanto a isso, eu seria contra o início da Série D esse ano, anularia tudo, deixaria para o ano que vem, quem está classificado e continua classificado, dá um jeito de fazer no próximo ano, para o Leandro Lima aí que entrou com a gente aí na live, mas a situação é muito delicada, porque as equipes da Série D, muitas delas não têm condições financeiras de se bancar, né, de conseguir se bancar mensalmente. Imagina você ter que montar elenco e ter que realizar testes, e testes na questão privada, né, saúde privada. Você não vai ter que ir no público. O time de futebol tem que ir no setor privado para poder comprar esses testes. Então, por exemplo, Fortaleza tem 70 por vez. Não vejo um clube da Série D fazendo 50, 40 testes aí para os seus funcionários por conta disso. Então, se eu fosse da CBF, eu não faria a Série D esse ano, deixaria para o ano que vem, focaria meus esforços em ter uma Copa do Brasil segura, uma Série A segura, uma Série B segura e uma Série C também, que já é uma dor de cabeça muito grande. A gente pega o exemplo de Alemanha, de Inglaterra, de Espanha, que retornaram seus campeonatos mais rapidamente, mas lá você tem uma federação que cuida da Copa do país, que no caso, Copa do Rei da Espanha, Copa da Inglaterra, e tem uma liga própria, que é uma empresa própria dos clubes que cuida do campeonato. Então são duas empresas cuidando de duas competições. Aqui no Brasil não, a CBF toma de conta de tudo. A CBF vai ter que dar conta, no meio de uma pandemia, de Copa do Nordeste, Série A, Série B, Série C, saber se vai ter Série D ou não. Tem as federações estaduais que vão tentar retomar ainda os seus campeonatos em suas retas finais. Tudo embaixo do guarda-chuva da CBF. Será que a CBF vai ter condições de segurar todo esse problema? E se estourar uma crise de saúde pública dentro dos clubes, se um clube ficar ali com vários jogadores doentes, então a situação é muito delicada. E o Leandro Lima até fala aqui no comentário, mais do que nunca a CBF tem que sentar com os clubes da Série D e ouvir todos eles. Eu acho que essa é a maneira correta. Senta com os 64 clubes da Série D e vê quem tem condição de participar ou não. Se a maioria não tiver, pelo menos na minha opinião, cancela esse ano e só retoma no ano que vem. Se a maioria quiser participar e se os outros não sofrerem consequências por não ter participado esse ano, que se realize, mas de uma forma muito segura, ali com jogos regionalizados, sem muitas viagens, mas acho um risco tremendo você ter um Brasileirão Série D nesse momento de pandemia que o Brasil vive. Bom, abraçar meu amigo Rick, valeu Rick, ele mandou a vinhetinha aqui, ó. Toma aí, grande Rick, aquele abraço pra você. Juninho, futebol carioca voltou, né? Futebol paulista ainda não, futebol do Rio Grande do Sul ainda não, e outros aí. Bom, para o Campeonato Brasileiro, 8 de agosto, já é uma grande vantagem para Flamengo. O Leandro está perguntando aqui se a camisa é do Pacajus, é do Alecrim. Errou, Leandro, errou, garoto. Mas se é do Pacajus, manda para mim, tá? Para a coleção, que é do Alecrim. Bom, vantagem para Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco para começar o Brasileirão, na sua opinião, Juninho? Sim, a vantagem é muito grande, porque são equipes que já estão treinando há
algum tempo, já há mais de mês, estão jogando no ritmo da partida já há 3 semanas pelo menos. Então, os 4 grandes do Rio de Janeiro entram com essa certa vantagem física e de entrosamento diante das demais. É tanto que o governador Dória, lá de São Paulo, ele deu uma entrevista hoje dizendo que os clubes paulistas só entrarão no Brasileirão depois que o Campeonato Paulista for finalizado, ou seja, então já entra na esfera política, tentando interferir na ala esportiva, porque o Campeonato Paulista não tem nem data ainda para começar, talvez comece só em agosto junto com o Brasileirão Série A. Então, na opinião do governador de São Paulo, os clubes paulistas vai acontecer em paralelo ao Brasileirão Série A. Eu vejo sim como uma vantagem, mas é uma vantagem assim que não foi algo feito da melhor maneira possível. A FEG quis porque quis, de qualquer maneira, aos trancos e barrancos, com o hospital de campanha do lado do Maracanã e com jogadores do Volta Redonda, por exemplo, na hora do jogo testando positivo para o Covid-19, tendo que ser retirado do estádio, quis fazer o campeonato da forma como quis. Então, eu não vejo como uma atitude correta da FEG. A vantagem existe, mas foi a vantagem ali escrita certa, mas por linhas tortas. A FEG quis antecipar todo mundo, mas enquanto que outros estados estão tentando ali da maneira mais segura possível retomar, a FEG chutou o pau da barraca e quis começar o campeonato da sua maneira, ignorando todo e qualquer problema que venha acontecer na nossa sociedade. Existe sim essa vantagem, mas outros clubes vão ter que correr atrás, vão ter que dividir o seu tempo entre campeonato estadual, aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo também, e vai ter que tentar ver alguma coisa contra os cariocas. Embora eu acho que só o Flamengo vá mesmo concorrer ao título. Acho que, por exemplo, um Palmeiras, um São Paulo, um Grêmio, um Inter, ainda iniciando um ritmo de jogo, pegar um Vasco, pegar um Fluminense, pegar um Botafogo, eles são amplos favoritos, mesmo não tendo os 2 meses de preparação e 1 mês de jogo que esses 3 cariocas tiveram. Então, mesmo com essa vantagem física, técnica e de entrosamento, Vasco, Botafogo e Fluminense ainda são inferiores a São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, os 2 do Rio Grande do Sul, o próprio Atlético Mineiro também. Existe uma vantagem, mas ela não é tão grande porque esses 3 cariocas, tirando, claro, o Flamengo, estão com elencos muito fracos para disputar um campeonato brasileiro. Nosso comentarista, o Leandro Lima, viu? Olha o que ele diz aí. Ainda vai me ver com a camisa do Vasco da Gama. Rapaz, Leandro, aí não tem perigo, né? Mas não tem mesmo. Me lembrou daquela do Corinthians, viu, Tom? Lembra daquela do Corinthians? Só se for uma situação daquela, né? Que eu perdi uma aposta e tinha que ter a camisa do Corinthians, né? Bom, abraço a Vavá Gomes, pai do Liuei Góes, grande Vavá, aquele abraço. Magno Zefre, grande Efrinho, tá com a gente, né? Valeu, Efre, ele que está sempre também nos apoiando, sem dúvida alguma, dentro dessa parte esportiva. Ô Juninho, e aí, um outro detalhe, vamos falar agora com relação, cara, e hoje o caso também, que a gente vê muito na imprensa, Dudu, né? Dudu teve um problema, claro, extra futebol, com a família dele, com a ex-mulher dele, enfim, e agora o Dudu quer realmente para o futebol da Arábia. Dudu que é um dos cotados a ser convocado para a seleção brasileira, enfim. Mas o momento, eu acho que também é aquele querer sair do país. Hoje eu vi um comentário seguinte, que o Palmeiras, com o Dudu, já é um time que, para fazer frente ao Flamengo, não demora um pouco. E sem Dudu é que vai ser pior ainda. Você concorda dessa maneira, Juninho? Concordo, Tom. O Dudu é um jogador diferenciado, é o principal atleta do Palmeiras nesse período Crefisa, né? Desde a época do Paulo Nobre, que o Paulo Nobre injetou dinheiro. Desde que ele saiu do Grêmio e veio para a equipe do Palmeiras, ele é o principal. Advogados deles estão tentando ali tentar contornar isso, né, com vídeos, com câmeras de segurança para tentar provar a inocência do jogador. Mesmo assim, isso queima o filme dele. É tanto que o time lá do mundo árabe pediu um relatório completo de toda a investigação, de reportagens da imprensa para avaliar se vai contratar ou não o Dudu. Eu vejo da seguinte forma, se o Dudu sair do Palmeiras, é uma perca técnica muito grande. Mas o Palmeiras tem dinheiro, mesmo que numa crise como essa, para tentar reverter essa situação. Se for uma venda em definitivo, o Palmeiras vai apurar uma certa grana e vai poder contratar algum tipo de jogador. Abraçar o Douglas, pior que está aqui com a gente no live também. Se o Palmeiras emprestar o Dudu, mesmo assim vai receber
uma quantia financeira do clube da Arábia. Mas vale lembrar, embora o Palmeiras perca o Dudu, existem muitos jogadores bons na base do Palmeiras. E Gabriel Veron é um desses jogadores. O Gabriel Veron foi melhor do mundo sub-17, campeão com a seleção brasileira, e já vem recebendo muitos elogios e ganhando muito tempo e muito espaço na equipe do Palmeiras. Então, se o Dudu sair, for para o futebol da Arábia, acho que o Gabriel Veron é o nome principal para substituir ali o camisa 7. E mesmo assim, a equipe do Palmeiras tem o William Bigode, Luiz Adriano, que é um cara que já foi atacante do Milan, tem, como eu disse, o Gabriel Veron, tem outros nomes ali para o setor de ataque. Possivelmente uma volta do Davidson, que ainda está indefinida a sua situação, ele não vai ficar lá no futebol da Espanha. Se o Dudu sair, é uma perca grande. Mas acho que o Palmeiras não tem só como dinheiro, como também tem peças para repor. Mas se quer brigar de frente com a equipe do Flamengo, ou mantém o Dudu, ou contrata um jogador à altura, caso ele venha sair do futebol brasileiro. E ele indo para o futebol árabe, meio que vai baixar essa poeira dessa crise familiar e essa questão da investigação policial que está em cima dele por conta disso. Então, talvez para ele, pessoalmente, seja bom mudar de áreas. Mas para o Palmeiras não seria tão bom assim. Ok, abraçar o Álvaro Alisson com a gente, tá? Acompanhando também o nosso trabalho, nosso bate-papo. São 18h45, né? Estamos aqui. Locutor Lima Júnior, fala Lima, rapaz, aquele abraço aí na Grande Paraíba, Grande Lima. Lucas, Grande Luquinha do futsal, valeu Lucas, né? Boa noite a todos aí, meu amigo Grande Lima Júnior, rapaz, lá na Paraíba acompanhando a gente. Juninho, com relação, só feras, o Lucas está mandando aqui aquele abraço pra gente, Grande Lucas. Juninho, com relação ao Atlético Mineiro, a gente falou aí, você falou desses clubes que podem, de repente, saudade também, tá tudo bem, né, garotinho? Grande locutor, o Lima Júnior. E o Atlético Mineiro com o Sampaoli, cara, tá contratando aí alguns jogadores, enfim. É um time que pode também chegar a fazer frente ao Flamengo. Como é que você vê essas contratações do Galo Mineiro? Agora lembrei do seu pai, Tom Ribeiro. Olha o Galo, hein? Isso aí. Então, eu vejo o Atlético Mineiro mais como uma espécie de Santos. O mesmo nível do Santos, do São Paulo, ali que chegou a fazer ali disputar com o Flamengo, mas que não acabou chegando na reta final com muita força. Pode ser uma segunda ou terceira equipe no Campeonato Brasileiro, mas não vejo o Atlético Mineiro como uma grande favorita. O São Paulo é um excelente técnico e trazendo o São Paulo você tem que contratar. O Atlético Mineiro contratou uns 11 jogadores, todos eles muito caros. O Keno veio do futebol ali do Egito, veio por um preço muito alto. O Keno, que é ex-Santa Cruz, ex-Palmeiras. O Atlético também contratou o Júnior Alonso, que é um zagueiro argentino que estava no futebol francês, então trouxe um reforço de peso para a zaga. Trouxe o Natan, que estava ali emprestado, mas trouxe em definitivo o Natan, que pertencia ao Chelsea. Então o Atlético Mineiro fez muitos investimentos. Agora tem que saber se esses nomes caríssimos vão da liga junto ao Sampaoli. O Sampaoli é muito exigente. Ele pede muito dos seus jogadores e quer que os jogadores joguem exatamente como ele acha que tem que jogar. Então pode ser que gere um certo atrito. Eu vejo o Atlético Mineiro como uma segunda, terceira força, mas não vejo como disputar ali pau a pau com a equipe do Flamengo. Quem sabe eu possa até surpreender, já que o Atlético Mineiro não ganhou um título brasileiro desde 71, mas ainda vejo ali Palmeiras, o São Paulo, que antes de estourar a pandemia, o São Paulo ganhou dele deu na Libertadores por 4-0, estava jogando muito bem. Tem Daniel Alves, tem Alexandre Pato, tem outros jogadores importantíssimos, também pode fazer frente. O próprio Corinthians também, mesmo com problemas financeiros, pode fazer frente à equipe do Flamengo. E eu vejo o Atlético Mineiro também como uma dessas forças, não para brigar lá em cima para o título, mas quem sabe por um G4, mas São Paulo pode surpreender. Se São Paulo fez o Santos brigar até a reta final, pode fazer o Atlético Mineiro tranquilamente, mas eu não vejo como uma grande força. Agora, tem um detalhe, o Atlético Mineiro tem dívidas tão grandes quanto o Cruzeiro. Eu tenho medo de que o Atlético Mineiro passe pela mesma situação do seu rival daqui a 2, 3 anos, porque está contratando muito, tem um patrocínio forte, mas uma hora essa conta chega. É verdade. Céfalo Giló, rapaz, faz o T, hein, garotinho? Saudade do Céfalo. Céfalo tá estourado aí nas lives, né? Fazendo o seu pagode também, que saudade do pagode, né, Céfalo?
estão parados, sem dúvida alguma, mas estão fazendo trabalhos beneficentes, que maravilha, hein? Rapaz, Geladão Aracati, beijo para toda a galera aí do Geladão Prime Aracati, cara que nos atende tão bem, tá? Já foi meu parceiro também nos nossos programas, e que breve, quando tudo passar, voltará. Geladão que realmente hoje é sucesso. E nessa pandemia, galera, quer uma cerveja bem gelada? Lá no Geladão tem essa cerveja bem gelada, sem dúvida alguma, tá? Então, um abraço aí ao pessoal do Geladão aqui em Aracati, tá? Bom, Juninho, o Álvaro Marques, rapaz, é o Alvinho, mandou um abraço aqui. Eu falei Álvaro Alisson, mas é o Álvaro Marques, grande Alvinho, aquele abraço. Para fechar, Juninho, uma informação que chega agora aqui no G1, olha só o nível de contratações, né? Botafogo anuncia que está interessado em Luiz Antônio, ex-Flamengo, que caiu de produção, né? Estava lá, parece que na Chapecoense, enfim. Quer dizer, é um jogador regular, né, Juninho, para o Botafogo? Então eu vejo o Luiz Antônio como um jogador que teve uma passagem interessante pela equipe do Flamengo, mas que veio diminuindo ali a sua importância ao longo dos últimos anos. Para o Botafogo, estava interessado até mesmo... Voltou agora, né, Tom? Tá beleza? Então, tranquilo. Eu acho o Luiz Antônio um jogador que não está mais no nível do Brasileirão Série A, embora o Botafogo não tenha mais condições de contratar jogadores de alto nível, mas é um atleta que pode Agora, legal? Voltou. Agora sim, então tá beleza. Só pra gente fechar sobre o Luiz Antônio, eu acho que um jogador para compor o elenco do Botafogo, isso mostra que o time não tá mais com poder de contratar grandes nomes. Abraçar o Kaique que tá aí com a gente também na live. Interessante que o Botafogo, além de contratar o Honda, tem essa especulação do Luiz Antônio, mas pode pintar também Salomão Kalou, jogador que foi muito tempo atleta do Chelsea, que até demonstrou interesse, se mostrou favorável a encerrar a carreira no Brasil, mas mesmo assim já é um jogador muito veterano, já beirando os 40 anos, se não me engano ele estava no futebol alemão. Então o Botafogo está tentando ali os jogadores para compor o elenco, e algumas estrelas, alguns nomes já em fim de carreira, como o caso do Honda, se vier por acaso o Kalou, para incrementar aquela equipe que também já é envelhecida, que tem o Cícero, que já foi por muito tempo do Fluminense e do São Paulo, e outros jogadores. Mas isso mostra que o futebol carioca não está com esse poder de compra muito grande. Ok, Everardo Dida, aquele abraço, Misael Júnior e Major Orlando acompanhando a gente também. Então, Juninho, nada mais a acrescentar no nosso bate-papo de hoje, dessa segunda-feira. Desejar uma ótima semana para todos, né? Na quarta-feira, dois diferentes estarão aqui apresentando o resumo esportivo. E amanhã a gente vai tentar um convidado